O câncer tem cura e a alimentação adequada é fundamental para a melhora da imunidade, do diagnóstico à cura dessa doença. Bom dia! Hoje eu vou conversar com você sobre mel e imunidade. Bom dia, comida de... Eu não sei seu nome, comida de hospital. Se puder depois dar um oi para mim, falar seu nome e falar de onde você está se conectando conosco, eu agradeço. Bom dia, Pri. Hoje o assunto é muito interessante. O mel é um dos alimentos consumidos desde a pré-história, desde o homem das cavernas. O homem procura pegar essa substância viscosa, doce e amarelada, que tem propriedades nutricionais e que também tem propriedades terapêuticas, e vai ser um pouco da linha que a gente vai desenvolver aqui com você. E ele também tem algumas características na composição nutricional que eu vou destacar para todos aqui, em especial a quantidade que vai consumir, por que que a gente, o que que ele pode fazer com o paciente com câncer. Então esse olhar acho que vale a pena a gente desenvolver. Deixei meu roteiro aqui para que eu não possa me perder durante a apresentação. E um pouquinho do que eu já quero começar a descrever sobre o mel é o seguinte, né? Algumas dúvidas. Se o mel cristaliza, ele é bom? O mel, ele é feito de que forma pela abelha? As abelhas, de forma geral, produzem mel? Existe diferença de uma abelha para outra, de uma florada para outra? Quanto de mel uma abelha vai produzir por ano? Quais são os compostos bioativos que estão presentes nesse mel, que vão trazer uma propriedade importante? Será que eu vou atingir minhas necessidades nutricionais consumindo esse mel? Essa aqui vai ser a linha que eu vou desenvolver com vocês, e em especial algumas curiosidades sobre a quantidade de açúcares que tem lá dentro que poucas pessoas conhecem. Normalmente, se a gente fala em açúcar, as pessoas se assustam, mas aí eu quero trazer essa informação para você em primeira mão aqui, porque eu não encontrei em outros canais. Então eu quero trazer um produto diferenciado. Então o primeiro ponto, se a gente fala de mel, nem toda abelha produz mel. Apenas 3% das abelhas tem essa capacidade de produzir o mel. A maioria das abelhas são solitárias, existem mais de 20 mil espécies conhecidas, podem, sem dúvida, existem mais, mas o que a gente tem catalogado são mais de 20 mil. O Brasil é um grande produtor de mel mundial. E por outro lado, apesar de ser um grande produtor, a gente tem sofrido, e quem toma caldo de cana vai saber do que eu estou falando. É muito comum quando você vai tomar caldo de cana você ver as abelhas, mas tem reduzido o número de abelhas exatamente por conta do uso de agrodefensivos. O agrodefensivo é um grande vilão para as abelhas, para as colmeias e para os apicultores. Várias reportagens você encontra pela internet da redução da produção do mel mundial, né? E eu vou destacar aqui o Brasil, por conta do uso do agrotóxico. O agrotóxico é extremamente agressivo com o inseto. A gente tem substâncias inseticidas, então indiretamente isso vai prejudicando a produção de mel e destruindo colmeias. Mas se a gente fala, por exemplo, da abelha, como é que ela faz para produzir esse mel? Esse mel ele é produzido da seguinte forma: a abelha é atraída pelas flores, né? Existem flores de diversas plantas, e aí existem o mel de eucalipto, o mel de diversas outras, laranjeira, né? A gente vê bastante esses dois, eucalipto e laranjeira e outras plantas, e ele coleta o néctar que está presente nessa flor como uma forma de prêmio, né? Por que a abelha vai até a flor? Ela vai até a flor porque ela consegue um benefício que é o néctar, que é uma substância também açucarada e muito doce. Indiretamente, a planta, quando oferece esse néctar, ela permite, né, ela consegue indiretamente a polinização. Então a abelha, quando ela pousa em cima da flor, existe uma parte masculina da flor que é chamada de pólen. Essa parte masculina, esse pólen, que é por sinal muito rico em proteína, ela coleta ele indiretamente porque ele gruda nas patinhas da abelha, e essa abelha vai para outra flor também coletar um néctar, né? Ela engole, na verdade, esse néctar, essa coleta, ela acaba engolindo o néctar,
e indiretamente, quando ela coleta o néctar, ela acaba deixando o pólen nas outras flores. Aí ocorre a polinização. A produção de alimentos mundial, a produção de frutas, ela tem uma relação muito interessante com a polinização. Quando você tem árvores que são menos polinizadas ou frutíferas que são menos polinizadas, elas produzem menos fruto. Então é bem interessante a questão da polinização, tanto para as flores, né, tanto para as produtoras de alimento, né, as plantas de maneira geral, quanto para a abelha como para o homem. Os três saem lucrando com essa relação. A abelha coleta o néctar, a planta consegue levar o pólen dela para outras flores e também o ser humano ganha com isso porque o produto, o alimento, ele fica mais vistoso, ele fica mais bonito, né? A gente tem uma produção maior de alimento. Olha, eu estou vendo aqui a Aline de Recife. Um abraço para Recife. Eu já tive o privilégio de ir na praia de Boa Viagem. Lindo lugar, viu? Parabéns. Então, Aline, qual que é o olhar que eu desejo trazer aqui para essa relação do mel? Primeiro, a origem dele, como a gente já explicou, a produção desse mel. Só por curiosidade, uma colmeia produz 15 quilos ou mais de mel por ano. Os apicultores, alguns retiram mel 2 vezes por ano, outros retiram mel uma vez por ano. Esse produto, caso você queira comprar no supermercado, ele é um produto que precisa de registro do Ministério da Agricultura. Alexandre, mas o mel não é um produto vegetal? A gente considera ele produto animal porque sem abelha você não produz ele. Tanto que os veganos não consomem o mel porque ele indiretamente depende de um animal para sua produção. Dessa forma, assim, o Ministério da Agricultura faz o registro, né? A gente tem o hábito de ver Ministério da Agricultura para carne de boi, carne de frango, ovos, e a gente olha para o mel, que é um produto vegetal, e fala, não, isso aí não precisa de registro do Ministério da Agricultura. Precisa. E quando você comprar o mel, você pode dar uma olhadinha no selo do CIF, que é o selo de inspeção federal. Esse selo, ele vai permitir que você verifique se esse produto ele tem registro ou não. Outros selos podem ser encontrados, o selo de inspeção estadual, o selo de inspeção municipal, mas o mais comum é o federal, né? Então é importante a gente ver se tem esse registro, porque você tem uma garantia de que aquele produto realmente é o mel que está sendo comercializado. E como é que a abelha faz, então, para produzir esse mel? Ela faz da seguinte maneira: ela engole esse néctar que está presente nas flores. No momento em que ela engole o néctar, ela envia ele para o estômago. A abelha tem estômago, e esse estômago dela vai começar a fazer a digestão desses açúcares que estão presentes no néctar. Aí que entra uma parte incrível sobre a composição do mel. Quando ela volta para a colmeia, ela vomita esse mel, ela vomita essa substância que estava no estômago, esse néctar, e a gente tem aí um verdadeiro mel. A gente tem um mel que seria tecnicamente o vômito de abelha, vômito docinho, né? Literalmente docinho. A gente tem a principal composição do mel, 80% dele feito de açúcares, né? Essa é a composição, 20% água. Por que tem pouca água no mel? Porque se você tem muita água, ele tem fermentação e tem contaminação bacteriana. Isso na própria colmeia é importante. Como é um alimento muito rico em açúcar e ele atrai bactéria, se eu coloco muita água, indiretamente eu vou causar fermentação e contaminação bacteriana. Por isso que o mel fica vários meses guardado na prateleira da sua despensa e ele não estraga, graças a essa composição com pouquíssima água. 20% é muito pouco de água, né? Um mito que tem em relação ao mel, que acho que é importante a gente quebrar, é o seguinte: quem consome mel, ele vai atender as necessidades de vitaminas, minerais e aminoácidos. Não vai. A quantidade de vitaminas, minerais e aminoácidos presentes no mel é extremamente pequena. Não significa que aquilo que está ali dentro não vai beneficiar. Vai, mas a quantidade é muito pequena a ponto da gente atender a necessidade nutricional de qualquer pessoa.
Então, o foco é a gente pensar no mel nas propriedades terapêuticas e como uma forma de você ingerir substâncias doces sem muitas vezes abraçar o açúcar branco, que eu já vou explicar a diferença da composição desses dois açúcares, né? O mel é um açúcar e o açúcar da cana também é o açúcar. Quando a gente vai fazer a comparação, quando eu faço a comparação do açúcar da cana e do açúcar do mel, existe uma diferença gigante. O açúcar da cana, ele é 100% sacarose. O açúcar da cana é 100% sacarose. Você pega o açucareiro, eu tenho a cana, que eu vou extrair esse líquido e transformar ele em açúcar. Então eu tenho sacarose, que é um açúcar, na verdade um disacarídeo, né? Mas a gente chama ele de açúcar, formado por glicose e frutose. Talvez você já tenha ouvido falar esses dois nomes. E aí o seu organismo precisa fazer a digestão desse açúcar para que você obtenha a glicose e a frutose. De maneira geral, o brasileiro consome muito açúcar e muito sal. Existe uma cultura no Brasil para um consumo excessivo dessas duas substâncias, tanto do sal e tanto do açúcar. Então, eu tenho no açúcar, açúcar da cozinha, açúcar branco, 100% da sacarose. E quando eu vou olhar o açúcar do mel, olha que incrível. Eu tenho no mel, a maior parte dele é formada por glicose, frutose e galactose, em especial frutose em primeiro lugar e depois glicose. São os principais açúcares presentes no mel. Dessa maneira, eu tenho já uma diferença gigante na composição nutricional, tanto do açúcar do açucareiro, quanto do açúcar das abelhas, né, que seria o mel. E se eu for olhar a quantidade de sacarose que está presente no mel, eu tenho uma quantidade inferior a 1 grama de sacarose. Para cada 100 gramas de mel, tem menos de 1 grama de sacarose. Olha que incrível. O cuidado que a gente sempre traz como nutricionista é tomar controle dos açúcares que a pessoa vai ingerir. É claro que se ingerir muito mel, também isso não é bom para a saúde, não é natural, mas mesmo que a pessoa consumisse mais o açúcar do mel, ele ingeria no máximo 1 grama de sacarose, ao contrário do açúcar do açucareiro, que você tem 100% de sacarose. Se você faz uma análise, vou pegar 3 frutas, da laranja e da uva, na verdade 2 frutas, laranja e de uva, e outra, banana, 3, são isso mesmo, laranja, banana e uva, a quantidade de sacarose presente nessas frutas, em 100 gramas, né, essas quantidades que eu estou falando em 100 gramas, você encontra menos de 3 gramas de sacarose. A maior parte do açúcar das frutas, do açúcar do mel, em especial dessas 3 que eu falei, ela é feita de glicose e de frutose, e não necessariamente desse disacarídeo. Não que você consumir em pequena quantidade a sacarose vai trazer prejuízo. A questão sempre é a quantidade. Até a água em excesso faz mal. Existe um problema chamado hiponatremia. Se reduz a quantidade de sódio no sangue, dificulta o batimento cardíaco, pode levar a pessoa em desmaio, coma e morte. Agora, se você ingere quantidade na água certa, é bom. Se você ingere o mel como uma forma de adoçar os sucos ou bebidas que você ingere durante o dia, também pode ser positivo para a saúde. Dessa maneira, se eu falo do mel, uma colher de sopa poderia ser uma dose interessante para a pessoa consumir, em vez de consumir o açúcar branco, que normalmente as pessoas consomem de forma exagerada. Eu me lembro que quando eu era criança, né, tinha menos de 12 anos de idade, eu ia colocar açúcar dentro do leite e eu colocava uma quantidade extremamente gigante. Eu lembro que depois de mexer esse leite, eu ficava com 2 dedos de açúcar saturado ali no fundo, aquele açúcar branco. Isso aí é um absurdo, isso aí é uma quantidade doentia de açúcar que eu usava naquela época sem ter essa consciência. Oi, tem um nome comercial aqui, depois se você puder falar seu nome para mim, está escrito Fronha da Beleza. Então,
eu tinha esse consumo exagerado do açúcar branco e naquela época, se eu tivesse consumido mel, provavelmente talvez eu não ficasse nesse exagero, né? A gente não vê de maneira geral pessoas carregarem muito no mel, porque como ele já é bem docinho na hora que você coloca na boca, você sente o dulçor dele mais intenso, talvez a pessoa use menos. A gente sempre sugere, se for consumir, consuma uma colher de sopa. Se for diabético, faça o controle da glicemia, claro, e o controle da insulina com o endocrinologista, caso seja necessário. Eu, pessoalmente, prefiro sugerir para as pessoas não consumirem nenhum tipo de substância, né, doce, seja mel, açúcar ou adoçante, mas se fosse para escolher alguma dessas substâncias e a pessoa realmente quer consumir o doce, eu falaria para ela consumir o mel. Né? Essa sugestão, sem dúvida, eu falaria. Exatamente porque existem propostas de proteção à imunidade do corpo que talvez possam colaborar com o corpo desse indivíduo. Oi, Amarilis, bonito nome, seja bem-vinda. Dessa maneira, pode ser uma opção para o paciente com câncer, consumir uma colher de sopa de mel por dia. Se ele toma chá, se ele toma algumas outras bebidas, é uma forma de você oferecer. Oi, eu acho que é a Jéssica Cole. Como é que você está? Tudo bem? Eu acho que é uma maneira de você oferecer. Para criança, a gente tem que ter cuidado com mel. Alexander, por que tem que ter cuidado? Acho que é bem interessante eu falar isso. É proibido oferecer mel para criança com menos de 1 ano. Vou repetir. É proibido oferecer mel para criança com menos de 1 ano. Por que é proibido oferecer mel para criança com menos de 1 ano? Porque no mel pode ter uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Essa bactéria ela causa uma doença grave, mais rara, chamada botulismo. A pessoa paralisa os músculos respiratórios e vai à morte. Oi, Felipe, como é que você está, meu caro? Tudo bom? Então ela paralisa o músculo respiratório e morre. Para o adulto, ele já tem uma flexibilidade maior no sistema imune de combater essa bactéria. Mas o bebê não tem isso de forma alguma. Então, é proibido você oferecer mel para qualquer tipo de criança com menos de 1 ano e quando for oferecer mel para criança com mais de 1 ano, que pode ser oferecido, não tem problema, é importante que a gente faça a diluição dele em um líquido ou em alguma água. Eu, pessoalmente, falo para não oferecer açúcar antes dos 2 anos e meio para a criança. Por qual motivo? Porque criança com menos de 2 anos e meio, quando você oferece açúcar, você permite a colonização de bactérias chamadas Clostridium mutans, Staphylococcus mutans, me perdoem, Staphylococcus mutans, que estão associados à formação da cárie. Então, essa bactéria, ela se fixa no dente, fica a vida inteira, em especial se você oferece açúcar antes dos 2 anos e meio. Se você oferece o açúcar depois dos 2 anos e meio, e eu desejo que essa criança viva 140, 150 anos, quanto mais melhor com saúde, essa criança ela tem a tendência de ter menos cárie. Quanto ao valor do sal, ouvi que devemos usar sal de boi. É verdade? Não é, Marilis, não é verdade a questão do sal de boi. Só vou responder rapidinho para você. O sal de boi tem uma quantidade de fósforo e potássio que causa insuficiência renal. Não use esse sal, tá bom? É prejudicial para a saúde e pode fazer a pessoa ser candidata à hemodiálise. E voltando aqui à questão do mel para criança, quando você vai oferecer para ela com mais de 2 anos e meio, você pega, dilui ele numa água, num líquido e oferece, caso você queira realmente oferecer o mel. Por que você fala para diluir, Alexander? Porque o mel é um líquido viscoso, então é perigoso a criança engasgar. Até adulto, às vezes ele vai tomar o mel, colocar direto na boca, ele vai consumir, ele engasga. Imagina uma criança com menos de 12 anos de idade, né? Ou seja, a criança, né? Ingerindo isso. Então, toma bastante cuidado com essa questão da oferta do mel para a criança. Pode ser depois dos 2 anos e meio, mas a gente precisa ver a consistência para evitar que ela engasgue, que é um problema grave que a gente pode enfrentar. E se a gente falar da composição do mel com a sacarose, a gente já mostrou a diferença gigante que existe de um para o outro,
Frisei também que o mel não é rico em vitamina, não é rico em mineral, não é rico em aminoácidos. Existe, mas essa quantidade não atende à necessidade nem mesmo de uma criança. E a propriedade especial que a gente tem em relação ao mel é a questão dos compostos fenólicos. Poxa, Alexandre, tem composto fenólico no mel? Tem, e aí eu vou falar para vocês agora. A gente tem vários compostos fenólicos, em especial vou falar de três. Um deles já é bem conhecido, que é o resveratrol, igual a gente encontra nas uvas. A gente tem o ácido gálico e o ácido tânico, que são ácidos fenólicos, são compostos fenólicos que vão ter propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias. Então a gente consegue, por meio desse mel, oferecer uma ação terapêutica maior do que aquela que a gente estava encontrando. Estou olhando meu roteiro para ver se eu não estou esquecendo mais alguma parte. Então nós temos aqui a ação do mel como antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana. Oi Ana, bom dia, como é que você está? Então essas três ações especiais dos compostos fenólicos que estão presentes no mel. Essa propriedade antioxidante vai ser importante para a imunidade, porque indiretamente existem radicais livres sendo formados no nosso corpo a cada segundo, e ela indiretamente poderia proteger esse corpo, essa pessoa, a essa ação antioxidante, essa ação oxidante. Existe o papel anti-inflamatório. A todo momento nosso corpo também sofre inflamações. O câncer é uma doença que em situações graves ela causa inflamação. Indiretamente, se eu faço ingestão de uma substância que tem esse poder, ela vai equilibrar esse problema. E antimicrobiana, indiretamente a gente está consumindo vírus, bactérias e outras substâncias a todo momento, e esse papel antimicrobiano poderia colaborar para a gente poupar o nosso sistema imune. Ainda é novo a questão do estudo dos compostos fenólicos, e eu já citei 3 para vocês, para estímulo do sistema imune. É muito tímido ainda para a gente falar, não, eu vou consumir o mel e o meu sistema imune vai estar mais intenso. Existem estudos apontando para esse lado, estimulando o macrófago, estimulando o linfócito, mas ainda essa evidência não é sólida. A gente não sabe até que ponto o mel vai ter esse papel realmente forte para estimular o sistema imune. Algumas pesquisas têm direcionado para isso, mas para o uso do humano comprovado e correto e 100% certo, a gente não tem essa segurança ainda. De qualquer forma, como ele é algo que as pessoas... Mexei na câmera aqui, me desculpem. Que as pessoas gostam, né? O açúcar, geneticamente a gente já gosta de açúcar, é uma substância que poderia ser utilizada pela pessoa em vez do adoçante e em vez do açúcar branco. Usada porque, além de oferecer essa recompensa para o cérebro, né, que nosso cérebro precisa de glicose, precisa de açúcar, e a gente geneticamente se sente atraído por ela, eu consigo oferecer mais 3 compostos, 3 atividades para o seu corpo, que é antioxidante, anti-inflamatória, e antimicrobiana, e eu tenho a capacidade de ajudar ao bom funcionamento do corpo, em especial o paciente com câncer, que vai precisar bastante dessa proteção. Deixa eu verificar se eu tenho mais algum ponto aqui no meu roteiro para trazer para vocês. Então, em relação à diferença das floradas, né? Às vezes uma mesma abelha coletando o mel da florada de laranjeira numa época do ano e em outra pode ter diferenças nessa composição nutricional, em especial dos compostos fenólicos, né? Não nos compostos de açúcares, mas compostos fenólicos existe diferença até mesmo da mesma colmeia em diferentes floradas, uma no começo do ano, outra no final. Abelhas da mesma espécie em locais diferentes, pode ser que ela tenha uma diferença nesses compostos fenólicos, podem variar bastante, e abelhas diferentes, né? Existe abelha com ferrão, abelha sem ferrão, então pode ser que também haja diferença nesse sentido. O mel ele tem uma composição muito ampla
Eu tenho uma amiga que foi visitar uma apicultura e é um local interessante, o que eu deixo de proteção para a sua saúde. Se um dia você for, e ela foi na apicultura e não avisaram eles, ela foi no apiário, me perdoe, foi no apiário, né? Apicultura é atividade para você coletar os produtos da abelha. Foi num apiário e não avisaram ela, ela foi com uma blusa preta, né? E a abelha detesta a blusa preta. Assim, como assim? Se uma pessoa passar perto de uma colmeia de abelha com ferrão com blusa preta, as abelhas todas vão atacar você, elas veem você com o inimigo. Não sei qual que é a relação que ela tem com a cor preta, né, com a blusa preta, mas ela vê você como inimigo. Então ela tomou mais de 20 ferroadas, teve que correr para o meio da floresta junto com o instrutor, junto com o pessoal, só não morreu porque ela não tem alergia, porque uma picada de abelha, para quem é alérgico, é a morte. Então, acontece de vez em quando, pessoas que têm alergia à picada de abelha, fica até uma sugestão para vestimenta, não use blusa preta, porque se algum local você for passar e a abelha perceber você, ela vai te ferroar, né? Essa blusa branca é excelente. Vocês podem perceber que o pessoal que coleta mel, as roupas são de cores claras, não necessariamente precisa ser branca, mas a cor é clara, porque a abelha não vê você como inimigo. É claro que quem coleta um mel vai tomar ferroada, porque ele está tirando o ouro delas, né? O alimento, o mel é um alimento para aquelas abelhas. Quando elas não conseguem coletar o néctar, elas consomem o mel que elas mesmo produziram. E indiretamente, se você vai chegar perto da colmeia, você vai tomar ferroada. Mas se você colocar blusa preta, e eu não sabia disso, se você coloca uma blusa preta e vai até a colmeia, mesmo sem tocar nelas, elas vão ferroar você. Então fica aí um cuidado para quem é alérgico à picada e para quem deseja conhecer um apiário, tá bom? Isso daí pode... Sorte que ela não era alérgica, senão ela teria morrido. Foram mais de 20 picadas, picaram todas as costas dela, que ela saiu correndo, começaram a picar. Então fique atento em relação a essa curiosidade aí do comportamento das abelhas. Aproveito aqui para fazer o convite para vocês acessarem o canal do Telegram. Ele está no link da bio. Bom dia, Eveline. Como é que você está? Você vai ter a possibilidade de ter um conteúdo que eu divulgo nas redes sociais. Normalmente eu coloco a live lá dentro, né? Eu não divulgo todos os que eu faço aqui na rede social, mas eu divulgo a live. Mas o mais importante, eu coloco as sacadas e insights que eu tenho todo dia para que você tenha uma melhor imunidade, para que você tenha um melhor cuidado em relação ao câncer seu ou do seu familiar. Então é gratuito, você não paga nada. O Telegram, para quem não conhece, é um aplicativo parecido com o WhatsApp, mas na minha opinião melhor, porque você consegue ter acesso a todo o conteúdo que a gente está divulgando. Normalmente as redes sociais limitam a divulgação do conteúdo para os seguidores, seja Facebook limita, Instagram limita, YouTube limita, mas quando você faz parte do Telegram, você consegue receber 100% do conteúdo. E as lives que nós iremos fazer na semana que vem, do dia 25 ao dia 29 de janeiro, que eu vou fazer ela à noite, às 18 horas. Eu vou ver esse horário à noite, como é que vai ser a interação, né, das pessoas nesse período. E lembrar que o livro, o e-book de receitas especiais para aumentar a imunidade vai ser entregue por e-mail, né? Então, como ele vai ser entregue por e-mail, já comecem a dar uma olhadinha no e-mail, que o meu e-mail é contato@alexandermarcelos.com.br. Fique atento nesse e-mail, porque é por ele que eu vou entregar o livro. Então, eu já mandei um e-mail ontem para vocês que estão inscritos para receber o livro. Dê uma olhadinha se vocês estão abrindo esse e-mail, veja a caixa de spam, veja outras abas ali dentro, ou se não, até mesmo se quiser, mande um e-mail para mim, contato@alexandermarcelos.com.br, para ver como é que escreve meu nome. Está escrito no meu Instagram, né, Alexander Marcelos, e você vai ter a possibilidade de ter acesso ao livro, que muitas pessoas não têm acesso ao livro porque ela não tirou do spam o meu e-mail, ou porque ela tem um e-mail que realmente considera spam. Por exemplo, o Hotmail, ele é péssimo para receber e-mail, péssimo mesmo.
ele coloca todo mundo como spam. O Gmail já é mais flexível, ele tem uma inteligência melhor nessa questão do spam. Então depois dá uma olhadinha nessa questão para que a gente possa se comunicar, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo de valor para vocês. Combinado? Então quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui comigo. Muito obrigado pela atenção. E a gente vai continuar amanhã às 6 horas. Hoje é a nossa live número 39, amanhã a gente vai para 40. Passa rápido, né? A gente está no dia 22 e a gente já está na live 40, porque eu comecei antes do Natal fazendo live todo dia às 6 horas da manhã. Combinado? Obrigado a todas e a todas e tenham um excelente dia.